Olá, pessoal, eu sou a Laura Zago, estamos aqui em mais um episódio do podcast Unai e hoje estamos aqui com a Lucélia, ela que é fundadora e líder social do coletivo Mães Atípicas. Seja muito bem-vinda, Lucélia, é um prazer te ter aqui. Eu quero que você conte agora para nós um pouco da sua história, como começou essa iniciativa aí para fundar o coletivo. Conta pra gente. Obrigada pela oportunidade, de estar aqui um pouquinho falando do coletivo, A nossa história começou com uma necessidade de uma demanda de uma mãezinha, que o seu filho era atendido lá na PAI, lá no SER, que é o Serviço da Saúde, e ele recebeu alta e ela foi encaminhada para o município e precisava desse atendimento e não tinha condição, de estar dando continuidade nesse atendimento. E aí a gente viu que tinha outras mães, outras pessoas com autismo nessa situação, e a gente se organizou e acabou criando o grupo Coletivo Mães Atípicas. E, Lucélia, você estando assim na área, você trabalhando nessa área, você viu ali a realidade, a necessidade das mãezinhas com os filhos autistas, precisando de um tratamento mais longo, porque essas crianças precisam de uma atenção maior, e aí você buscou ajudar mais essas mães. Sim, eu trabalho na área há quase 12 anos, na área da pessoa com deficiência intelectual e autismo, eu atendo adultos, trabalho na PAI e tenho uma criança autista, Meu filho, ele tem 6 anos e ele é autista. Então, a gente vê essa necessidade dessa continuidade do tratamento contínuo, A pessoa precisa de tratamento ao longo da vida, durante toda a vida. Sim. Então, foi identificado, essas mãezinhas que têm filho com autismo, com essa necessidade de dar essa continuidade, Receberam altas do atendimento da saúde, da PAI, do SER, e foram encaminhados para dar continuidade nesse atendimento na rede municipal, E aquelas que têm condição acaba dando continuidade na rede privada e as que não têm condição foi buscar na rede pública e nem todas elas conseguiram, Uma grande maioria, seus filhos precisam desse atendimento e não conseguiu acessar, Sim. E quando termina o tratamento, como que funciona esse processo depois que termina o tratamento e a mãe, por exemplo, não tem condição de continuar esse tratamento numa rede privada, O que acontece com essas crianças? O que o governo, como o governo trata isso? Então, após essa alta, eles são encaminhados para a rede municipal, que pode ser buscar esse atendimento na rede pública ou na rede privada, como eu já tinha falado. Mas na rede pública, ela tem uma fila de espera, E a pessoa com autismo, ela precisa desse atendimento contínuo, E sem o atendimento, ela corre um sério risco de ter uma regressão no seu quadro clínico. E muitas vezes essa regressão, ela não pode ser retomada, Sim. Quanto mais rápido permanecer com as terapias e os acompanhamentos, melhor para a pessoa com autismo, A gente consegue manter essa estabilidade do quadro. E aí, quem não tem condição fica com essa dificuldade, de acessar esse atendimento da rede pública, o tempo que leva para acessar. Sim, e é muito difícil porque mães que vivem com o benefício, do governo e fica ali disposta a cuidar do seu filho, porque tem as crianças que precisam de uma atenção muito maior, uma dedicação muito maior das mães, então acaba que elas não conseguem trabalhar e tem o benefício, já teve a alta do tratamento e elas não sabem o que fazer, Sim, uma grande maioria delas, O coletivo Mães Atípicas hoje, 90% das que fazem parte do grupo são mães de crianças com autismo que recebem o benefício de prestação continuada do governo, Estão constantemente cuidando dos seus filhos, porque não tem com quem deixar para trabalhar, ele precisa dessa atenção e desse cuidado o tempo todo, E recebe um salário mínimo, Então, uma grande maioria, um salário mínimo não dá nem para ela sobreviver, Com a alimentação, Sim. Os gastos com medicação. Então, isso é extremamente preocupante, Verdade, ainda tem a necessidade de precisar de um atendimento, de uma terapia, de uma fonoaudióloga, E, assim, no caso dessas mães, elas devem ficar desesperadas, desamparadas, e o coletivo veio para acolher essas mães, Sim, o coletivo ele veio para unir, e dar um apoio para essas mães, para mobilizar
né, a sociedade da importância de incluir a pessoa com autismo Realmente. em todos os lugares, né? Porque Sim. a gente usa a frase, que eu não sei de quem é esse autor, né? Ele é desconhecido. O autismo, ele faz parte desse mundo, ele não é um mundo à parte. Então, os autistas, eles Exatamente. precisam estar ocupando os lugares da sociedade, precisam estar frequentando os lugares. Mas como tem essa dificuldade, primeiro das pessoas entenderem como é que funciona uma pessoa autista, o que é o autismo, e segundo, essa dificuldade que as mães têm, né, de estar sozinha buscando o atendimento para o seu filho, tendo que cuidar dele, não tem como trabalhar, né, o recurso financeiro é muito pouco, né, para estar acessando essas terapias. Como eu falei, o atendimento para a pessoa com autismo, ele é contínuo. E ele precisa de acompanhamento de psicólogo, de terapeuta ocupacional, de fonoaudiólogo, de psiquiatra, né? Então, de terapia ocupacional, em alguns casos de fisioterapia. Então, é uma equipe multidisciplinar. Então, é um tratamento caro. É um tratamento que não é para todo mundo que tem condição de pagar, né? Que isso onera muito. Então, para essa mãe que vive de benefício de prestação continuada, para sobreviver, né? De um salário mínimo, esse valor do benefício não dá para pagar a alimentação e a medicação, que uma grande maioria dos casos dos autistas faz uso de medicação. Sim. E o coletivo, quando vocês começaram, como foi assim? Teve muita procura das mães, dessas mães que, assim, eu imagino que deve ser aquelas, um tipo de mãe que até se sentia sozinha, né? Com quem conversar, procurando alguma mãe que também tem um filho autista para ver ali, se identificar, né? Ter um apoio, se sentir menos sozinha, né? Nessa situação. Como foi? Sim, a gente teve uma procura muito grande, né? Aqui o NAI, o número é muito grande de autista, né? A gente não sabe mensurar qual seria esse número, mas a gente sabe que é um número grande, porque em uma semana de coletiva a gente teve 50 mães nos procurando, né? Nossa, então, muita e coisa. que falam, eu preciso de ajuda e eu não estou sozinha. Tem outras mães que passam a mesma situação que a minha e que me entende, né? Que o meu filho passa a mesma situação que o filho dela. Eu tenho, muitas vezes, as mesmas dificuldades que a outra mãe. Então, é uma ajudando a outra. Sim. Então, nós criamos um grupo de WhatsApp e a gente foi identificando essas mães. Hoje, o nosso grupo, ele conta com 132 mães, né? Olha pra você ver. Num universo de mais de 150 autistas, porque a gente sabe que tem mães lá que têm 2, 3, até 4 filhos autistas. Nossa. Então, e essas que a gente tem conhecimento, né? Que a gente sabe quem são. Né? Fora as mãezinhas que ainda não sabem da existência do coletivo, não sabem que tem um grupo, né, de mães que vai acolher, que vai, né, dar esse suporte, porque lá a gente se ajuda. Nós temos voluntários que fazem grupos terapêuticos com essas mães, né? A gente tem empresas que dão patrocínio financeiro para os nossos eventos. A gente iniciou em janeiro desse ano e a gente já fez 3 eventos para estar dando suporte para essas famílias, estar acolhendo essas mães e essas famílias dos autistas. Não, maravilhoso o projeto de vocês. E quais são os planos para o futuro? Como está indo aí os projetos que vocês estão planejando aí para trazer mais pessoas, mais mãezinhas para acolher essas mãezinhas e essas crianças que estão precisando dessa atenção maior hoje? O nosso objetivo é identificar essas mãezinhas, né, que estão aí, que não têm conhecimento sobre o coletivo, que tem esse grupo organizado, que é um grupo, né, para unir as mães, para acolher essas mães, e que a gente sabe que outras mães vivem a mesma, né, passam pela mesma situação que a gente, né, as mesmas dificuldades, e muitas vezes não tem uma rede de apoio familiar, um suporte familiar, né, e a gente quer achar, onde tiver uma mãezinha de uma pessoa autista, a gente quer localizar ela e quer poder estar ajudando e auxiliando. Né? E também está fazendo essa mobilização social para conseguir dar, né, oportunidade de integrar, de incluir a pessoa autista, né, em todos os locais e onde ela quiser ir. Né? O tema do dia 2 de abril desse ano era o lugar do autista em todo lugar. Né? Sim. A gente sonha com isso, né? Que o lugar do autista seja em todo lugar, onde ele quiser estar, onde a família puder levar, né? E não o contrário.
Muitas vezes as famílias deixam de sair com seus filhos, de frequentar os lugares, porque não sente acolhido, porque a maioria da sociedade não sabe o que é o autismo, não sabe como lidar, né? Sim. Então, o coletivo também veio para dar essa visibilidade, para fazer essa mobilização. E os nossos planos para o futuro é daqui uns dias, né, nós vamos estar fazendo a assembleia para fundar a nossa associação, né? Que vai ser a Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Unai. E a gente pretende, né, estar acolhendo e estar podendo auxiliar o máximo possível para ajudar e dar visibilidade à causa autista aqui em Unai. Não, Lucélia, é maravilhoso saber que vocês estão fundando essa associação que vai acolher as mãezinhas aí dessas crianças que são tão importantes, que precisam ser acolhidas pela sociedade e mostrar para as pessoas também, né? As pessoas aprenderem a respeitar, mostrar para elas o que é o autismo de verdade, né? Porque muita gente julga, fala coisa que nem sabe. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que a criança apresenta um desenvolvimento atípico, né, que tem déficit na comunicação, na interação social, comportamentos repetitivos, interesses restritivos, né, que ele apresenta na primeira infância, de 0 a 6 anos de idade. Né? E quando a criança apresenta, né, esse desenvolvimento atípico, essas características, esses sintomas que eu citei aqui, a pessoa pode procurar uma avaliação especializada, né? No nosso município, a gente tem o CER, que é o Centro Especializado em Reabilitação, que é um serviço ofertado pela APAE de Unai, que ela realiza diagnóstico e tratamento para a pessoa autista, né? Que pode estar buscando aí como acessar esse atendimento e essa avaliação. Sim, isso é ótimo, porque muitas mães às vezes percebem alguma coisa e não sabe onde procurar, o que procurar, Sim. né? Ou às vezes tem um medo, né? Sim. Acho que muita mãezinha deve ficar com medo de não saber lidar com a situação, ou medo do diagnóstico mesmo. Como você acha que as mães têm que lidar com isso? Quando ela vê alguma coisa diferente que ela sabe que pode ser um autismo, como ela deve tratar isso? Então, na dúvida, procure um especialista. Procure um psiquiatra infantil, um neurologista, ou busque essa avaliação junto ao serviço do SER da APAE. Né? Teve dúvida, achou que o seu filho está tendo um comportamento diferente, procura uma avaliação especializada. Né? Porque quanto mais cedo esse diagnóstico é realizado, mais cedo a gente tem a oportunidade dessa criança ter um desenvolvimento melhor, né? E adquirir habilidades sociais que vai ajudar nesse desenvolvimento dela. Sim. E quanto mais tarde procurar ajuda, né, de uma equipe multidisciplinar, quanto mais tarde esse diagnóstico chegar, muitas coisas a gente não consegue retomar no tempo. Né? Quanto mais cedo, melhor. Por isso que eu disse, o autismo ele inicia, ele apresenta na primeira infância, que é de 0 a 6 anos. Então, o tratamento logo pela infância é extremamente importante para o desenvolvimento do autista. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo, melhor, né? E assim, já chegaram casos para você de uma mãe que às vezes só procurando assim saber, mas está com medo de descobrir, viu alguma coisa, mas está com medo, tem medo. Como vocês é um grupo, como vocês lidam com isso, ajudar aquela pessoa a perder esse medo? Então, constantemente isso acontece, né? Até antes da gente criar o coletivo, eu sou assistente social, então eu sempre lido, várias pessoas me abordam na rua, perguntando, às vezes, não a própria mãe, mas alguém da família que observou. Olha, meu sobrinho está apresentando tal comportamento, o que eu faço? Como é que eu falo para a mãe dele? Então, isso acontece sempre, sabe? Na maioria das vezes, muitas mãezinhas têm, sim, um medo de receber o diagnóstico. Né? Umas não aceitam, as outras pessoas da família observam esse jeito diferente, esse comportamento diferente, até indica, mas a mãe às vezes tem resistência. Sim. Outras, ela realmente identifica e fica com medo, não sabe o que fazer. Né? Então, tem diversas situações, mas todas que nos procuram e pedem ajuda, a gente orienta o caminho certo, que primeiro a gente precisa ter o diagnóstico.
O diagnóstico, Exatamente. ele abre as portas, sabe? Por que eu falo isso, abre as portas? Porque tem uma oportunidade dessa criança ter um desenvolvimento melhor, dessa pessoa com autismo ter outra qualidade de vida, tanto para ela como para a família dela. E a partir do diagnóstico, Lucélia, a mãe deve encarar bem melhor isso, né? Do que só ficar ali na dúvida. Ela deve encarar bem melhor, saber, aprender a lidar com essa situação, né? Porque às vezes tá passando por tá vendo o filho com alguma dificuldade de comunicação, com alguma coisa que tá tendo problema ali na criação e não tá sabendo identificar. Então, a partir dali, com a ajuda dos profissionais, ela vai ter mais facilidade em lidar com o próprio filho. Sim, com certeza, né? Tendo o apoio, o suporte de uma equipe multidisciplinar, ela vai ter um direcionamento. Como é que ela vai lidar com esse comportamento? Como que ela tem que fazer, né? O autismo, ele traz vários comportamentos que geram muito desespero nas famílias, nas mães. Eu falo como uma mãe de autista. Né? Eu tenho uma criança de 6 anos. Meu filho, com menos de 3 anos, ele recebeu o diagnóstico, né? E mesmo eu sendo profissional da área há quase 12 anos, tendo experiência direta com deficiência intelectual e autismo, eu tive dificuldade, porque ali era uma mãe lidando com a situação. Uma coisa é você ser o profissional que está atendendo, está direcionando essa mãe, está orientando, está, né, passando informações para ela de estratégias de atendimento para melhorar a vida tanto do seu filho como da sua família. Outra coisa é você viver aquilo, né? Então, isso, de certa maneira, me aproxima delas, né? Olha, eu também passei por isso. Olha, eu também vivo isso. Olha, não é fácil, é assim, assado. Comigo funcionou desse jeito, né? Então, a gente sempre traz isso. E aí, também é uma maneira de acolher, né? Essas mães se sentem acolhidas. Olha, não é um assistente social ali orientando. Olha, é uma mãe, né? Ela também passa por isso. E muitas mães, assim, que ainda não estão no coletivos ou familiares, me procuram, falam, Lucélia, me socorre, é desse jeito. Né? Então, o acompanhamento e orientação de uma equipe multidisciplinar muda muito. Né? E aí, automaticamente, tendo o filho, um acompanhamento psicológico, essa mãe vai ter suporte, né? de um psicólogo para estar orientando, direcionando, para trabalhar com essa mãe esse luto. Porque é uma série de coisas que chega, né? Um turbilhão de informações e de sonhos que foram roubados, né? Que agora vai ser direcionado, que vai ser mudado para outras coisas, né? Não é fácil. Não é fácil. E essas mães devem ficar com muito medo do filho, né? Quando ele é uma criança hoje, ele vai crescer, ele vai ser um adulto, ele vai ter que, querendo ou não, conviver, né? Ir pro trabalho, algumas coisas assim. E elas devem ficar com medo de como que ele vai lidar com isso, né? Sim. O maior medo das mães, né? É isso. E quando eu não estiver aqui? E quando eu não estiver, né? Como é que vai ser? Ele vai crescer, ele vai ser um homem, ele vai ser uma mulher, né? Ela vai ser uma mulher. Como é que vai ser? Né? Esse é o maior medo da mãe. Se eu não estiver aqui para dar o suporte. Então, essa é uma preocupação muito grande. Então, quando a gente fala de um acompanhamento de uma equipe multidisciplinar, a gente vai trabalhar a rede de apoio familiar. A gente vai trabalhar para essa mãe evitar a superproteção e tentar trabalhar o máximo possível com aquela criança, o desenvolvimento dela, a independência dela, a autonomia, para que ela consiga, né, seguir a sua vida. Preparar ela para o mundo, isso, né? Preparar ela para o mundo, é isso. Esse é o termo correto, né? Mas não é fácil, né? Porque, como mãe de autista, o maior medo que a gente tem lá fora é o preconceito, é o acolhimento, né? E por isso a gente busca mudar essa realidade, né? Que quando a gente conhece, a gente consegue incluir as pessoas, né? Então, é preciso conhecer para incluir. Então, é um dos nossos objetivos também essa mobilização. Sim, igual a frase que vocês usam, que é como é mesmo? Sim, o autismo, ele é parte desse mundo e não um mundo à parte. E não um mundo à parte, é exatamente isso. Eu imagino, assim, que para você é muito linda a sua história, porque você trabalhou com isso a vida toda e veio o seu filho, que também é autista, então você trabalha com isso e você vive isso. Então, você consegue acolher essas mães, tal, dar ali um testemunho para elas, um exemplo para elas muito forte. Sim. De profissional e mãe. Sim. É como eu falei, a gente tem, assim, uma coisa é quando você está lidando como profissional, outra coisa é quando você vivencia aquilo, né? Isso. Então, assim, eu falo, né, que Deus tem um propósito para tudo, né?
Quando eu cheguei na PAI de Unai, há quase 12 anos atrás, eu achava que o meu propósito ele era profissional, né? Que eu tinha uma missão ali, eu tenho uma missão ali, né? Mas antes Deus me preparou, falou, olha, você vai ser uma profissional que vai lidar com os direitos da pessoa com deficiência, você vai, né, lutar bravamente pelos direitos da pessoa com deficiência, só que você vai precisar entender certas coisas para você chegar, né? Para o seu filho chegar. Então, eu fui preparada para a chegada do meu filho. Não para receber o diagnóstico dele. Sim. Mas eu fui preparada. Né? Nos primeiros sinais, os primeiros sintomas, eu já observava e falava, olha, tem um alerta ali. Gente, será se é autismo? Então, assim, e quando eu recebi o diagnóstico dele, eu também fiquei muito mal, assim como as outras mães ficam, né? Algumas sentem aliviadas, outras sofrem muito, é o famoso luto, né? Eu sofri esse luto. Eu passei 3 dias muito abalada com isso, porque ao mesmo tempo que eu sabia que ele ia receber um diagnóstico de autismo, e depois eu não sabia o que fazer com ele. Né? Porque antes eu estava do outro lado da mesa atendendo as mãezinhas e orientando elas o que fazer, como fazer, né? De forma que elas buscar melhoria da qualidade de vida para os seus filhos. Outra coisa era eu estava do outro lado da mesa e eu não sabia o que fazer. Você né? se sentiu como aquelas mães Sim. que você tanto conversou. Sim, do mesmo jeito. Perdida ali. Perdida, totalmente, é esse o termo, assim, perdida. Então, o coletivo depois veio, né? Olha, tem um monte de mãezinhas, a gente precisa mudar essa realidade. O autismo, ele não pode ser tratado como qualquer deficiência, né? A pessoa com deficiência, ela tem vários direitos, né? O direito não está para ser negociado, ele está para ser garantido. Sim, né? exatamente. Então, o autismo, ele tem a sua peculiaridade. E a peculiaridade do autismo, nós não estamos falando de direito, nós estamos falando de tratamento que tem que ser ininterrupto, constante, durante toda a vida. Né? Sim. E esse é o maior desafio do autismo hoje, tanto para a rede pública de saúde como para a rede privada. De ter esse entendimento que não dá para se limitar um tempo para atender o autismo. Né? Ele precisa de atendimento constante. Ele vai precisar de terapia, de psicólogo durante a vida toda, com acompanhamento psiquiátrico ou com neurologista, né? Com outros profissionais da saúde, mas vai ser a vida toda. Ele precisa disso para ele manter-se estável, né? Com uma saúde emocional estável, né? Para continuar mantendo as habilidades que ele adquiriu. Então, essa é a diferença. Então, a luta da comunidade autista hoje no Brasil é isso, é mostrar essa peculiaridade. A pessoa com autismo, ela é uma pessoa com deficiência, mas ela não pode ser tratada da mesma forma devido à necessidade de tratamento constante. Sim, Lucélia. E você tem alguma mensagem, algum recado para dar para essas mãezinhas que estão aí à procura de uma ajuda, quem ainda tem ali um leve suspeito, ou para toda a sociedade mesmo sobre o autismo? Sim, né? Nos procure, né? A gente tem um Instagram, que é Mães Atípicas Unai. Lá tem o contato, que vocês podem estar buscando orientação, fazer parte do grupo. Ele é um grupo de mães. Né? Daqui uns dias a gente vai fundar a Associação de Mães e Amigos dos Autistas de Unai. Então, qualquer pessoa que precisar de ajuda, né? Que tem uma pessoa autista em casa, pode estar fazendo contato com a gente. Hoje ainda, né? Nós somos um grupo, que é o coletivo. Esse grupo que faz essa mobilização social, nós temos uma espécie de gestão dele, que é composta por 8 mulheres, né? Eu e mais 7, que é a Fernanda, a Fran, a Williane, a Miele, a Fernanda, a Aline, a Flávia, a Virgínia, né? Nós fazemos essa organização para que a gente chegue, né, na nossa associação. E daqui uns dias a gente vai conseguir chegar, concretizar esse sonho, para a gente ter outras oportunidades, né? Isso mesmo, Lucélia. Muito obrigada pela sua participação. É incrível o projeto de vocês, é de suma importância para a sociedade, a causa de vocês. Que esse projeto cresça muito, vá muito para frente, vocês têm todo o nosso apoio. E venham, vocês aqui, as portas estão abertas para vocês, para suas parceiras, para estarem vindo, conversando mais sobre isso, que a gente tem que falar sobre isso, tem que falar muito
né? Uma causa importantíssima para nós e para todas as crianças e adultos autistas, para todo mundo. Muito obrigada! E esse foi mais um episódio do Podcast Unaí. Muito obrigada pela sua audiência e continue nos acompanhando nas redes sociais. Até logo!